É isso aí, ó. Bom dia. Bom dia, gente. Olha nós aí também. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite pra quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, ai. Hoje é dia 28 de outubro. Hoje é aniversário do meu pai, ele tá fazendo 71 anos. E hoje pra vocês é dia 21 de dezembro, né? Estou gravando no dia 28 de outubro e vocês estão ouvindo no dia 21 de dezembro. Significa que eu coloquei aí quase 2 meses de espaço, né, nesse podcast. Então agora a gente tem um buffer, uma zona de amortecimento, né? A gente tem aí um saldo, um colchão para poder ficar tranquilo aí nesse final de ano, que esse final de ano tem sido difícil. Esse final de ano, complicadinho. Tô atrasado de novo, viu, gente? Já é o de praxe, tá? Já é o de praxe. O homem tá atrasado, o homem tá sem dinheiro. Fim de ano tá chegando. O trem tá todo encalacrado. Todo muito difícil. Mas tá tudo bem, né? Está se resolvendo, vamos dizer assim. Sabe aquelas coisas assim, não tá 100%, mas tá chegando lá? Pois é. Vamos dizer que tá em 55%. Tá caminhando por 60%. Talvez em janeiro, fevereiro esteja uns 80%. E talvez daqui a um ano esteja 100%. Mas tá no rumo, tá certo? Tá seguindo nessa direção. Episódio 61, que na verdade é o 62, indo ao ar dia 21 de dezembro, sem presente de Natal, mas desejando já a todos aí uma Feliz Natal logo de começo. Tô aqui na minha caminhada, indo pro metrô, gravando meu podcast, gravando mais um episódio para falar de personagens em progressão horizontal e de como que essa mudança, né, de perspectiva, ela realmente cria, né, vamos dizer assim, uma outra visão do jogo, da evolução dos personagens, da progressão dos objetivos, enfim, daquilo que tem que ser valorizado, né, que eu acho que vem se perdendo um pouco, porque a gente, como é que fala? A gente tem valorizado muito os sistemas ao invés de valorizar os jogos, sabe? A gente tem valorizado demais as regras ao invés de valorizar o interpretar, né? Aí essa coisa da jogabilidade, eu quero resolver nos dados. Por que não, criança? Se você quisesse resolver alguma coisa nos dados, você estava planilhando um Excel da vida, entendeu? Cheio de dados lá para você planilhar e somar, subtrair. Você estava resolvendo tudo num Python, né? Ou você estava resolvendo num carteado ou num jogo de tabuleiro. Você não quer resolver nos dados, não. Você quer interpretar seu personagem. Se tiver de usar as regras, porque a parada toda fugiu ao escopo, você pode muito bem usar as regras. Mas você não quer realmente resolver nos dados, não. Né? Eu tive uma experiência aí recente agora, que eu estava jogando uma mesa online. Eu não vou dizer de quem, nem quando, nem onde, nem porquê, mas apareceu uma situação em que o meu personagem, encontrou lá uma quantidade significativa de um determinado tesouro, só que esse tesouro não tinha tanto valor, né, comercial. Meu personagem quis levar embora. E aí o pessoal, não, mas é muito pesado, não vale nem o peso, não vale nem a carga. Aí eu falei, não, mas ao invés de como é que fala? Ao invés de carregar, eu vou arrastar. Não, mas a regra diz que você só pode carregar tanto. Eu falei, não, mas eu não vou carregar. Meu personagem não vai carregar, não sou eu, né? Eu é que não vou carregar mesmo. Se tem alguém que não vai carregar, sou euzinho aqui, né? Euzinho mesmo, não tô nem aí, não carregarei. Não carregarei. Mas o meu personagem poderia, mas eu não falei que meu personagem ia carregar, eu falei que ele ia arrastar. Inclusive eu falei, não, ele vai improvisar um trenó, vai improvisar uma maneira disso ir deslizando pelo solo, como aquelas macas antigas, né? Aquelas tipóias de Segunda Guerra. Vai fazer de alguma forma, como se fosse concatenado nos vagões de um trem. Enfim, vai dar um jeito, né? Proatividade, criatividade,
vamos resolver isso aqui. E assim, não é nem que era uma questão de nossa, não posso deixar ele levar esse tanto de tesouro de volta, porque vai quebrar o jogo, porque vai chegar lá. Não, não valia nada. Em termos de valor monetário dentro do jogo, não valia nada. É só que meu personagem queria o material, né? Pra poder fazer uns itens e uma armadura e etc e tal. Então era uma maneira, eu tava usando uma maneira criativa pra poder chegar num resultado módico, num resultado pequeno, que não era tão influente assim, né? Não era tão influente assim, mas que pra mim tinha ali um significado simbólico de uma coisa que agregaria a saga do personagem, né? E mesmo assim o mestre falou, não, a regra não deixa. E assim, não adiantou eu explicar, né? Não adiantou eu argumentar. O cara falou, não vai rolar. E aí tem um outro cara que é o, vamos dizer assim, o líder dos mestres, né? Que é o mestre dos mestres. Cara, mestre dos mestres deve ser melhor do que ser mestre dos magos, né? Porra. E aí falou, não, depois você resolve lá com o mestre dos mestres. Eu falei, puxa vida, isso aqui é um negócio tão trivial. Por que não dá? Eu vou dizer por que não dá. Porque o apego é às regras e não ao jogo. As pessoas estão há muito tempo já jogando regras. E no meu modo de ver, pelo menos, nós deveríamos estar jogando jogos. E os jogos não são as regras. Os jogos são a diversão, a interpretação, a imersão, a verossimilhança, né? E nada disso é regra. Por exemplo, no quesito lá da questão de, vamos falar de verossimilhança, né? No quesito lá de levantar o peso. Meu personagem nunca disse que ia levantar o peso. O personagem disse que ia arrastar. Ah não, mas isso aí, isso aqui. Botou 1000 dificuldades. Eu fui só dizendo, argumentando pela lógica, ó. Eu posso não conseguir levantar 40 quilos no chão. Eu aqui, ser humano de verdade. Mas eu consigo arrastar 40 quilos. Eu consigo empurrar. Eu consigo fazer força, colocar num trem com rodas ou com esquis, vamos chamar assim, né? Trilhos ou o que quer que seja. E eu consigo fazer uma força para aquilo deslizar. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso tranquilamente. Vou andar devagarzinho, né? Vai demandar mais cuidado, vai demandar um esforço grande, sei, todo mundo sabe, mas é possível, né? Quando eu tô mexendo num jardim, que eu pego um carrinho de mão, coloco 100 quilos, 2 sacos de cimento num carrinho de mão, eu consigo levantar o carrinho de mão e empurrar. Me pede para levantar do chão 2 sacos de cimento, me pede para poder colocar nas costas e sair andando. É nunca, né? Então assim, pela verossimilhança, haveria do meu personagem ter pelo menos uma chance de fazer, porque ele não estava fazendo nada místico, mágico, quebrado, né? É uma coisa que a gente consegue fazer cotidianamente, mesmo que não tenha um carrinho de mão, né? Então a gente teria como fazer isso, mas aí as regras impediram. É o império das regras, vocês estão entendendo? Não, que a regra não deixa. E qual que era o benefício? Não, o benefício era minúsculo. Ia quebrar o jogo, ia desequilibrar, ia dar ao personagem uma vantagem indevida. E o que ia acontecer? De fato, não, nada demais. Vamos dizer assim, para um personagem de primeiro nível, era como se fosse um tesouro de 100 moedas de ouro. Não era nada. Mas por que esse personagem queria? Porque ele precisava do tesouro, não do valor monetário do tesouro. Ele tinha uma razão para aquilo, né? Ele tinha uma razão para poder fazer aquilo. Então, como que faz? E aí? Quem vai dizer que o personagem consegue ou não consegue, né? Ah, o cara se escondeu atrás das regras. Por quê? Porque nós, enquanto jogadores, mestres e designers, estamos nos escondendo atrás das regras. Nós não estamos mais jogando o jogo, nós estamos jogando as regras. Ah, mas as regras é que dão ao jogo pipipi, popopó. Não. As regras só existem para resolver dentro do jogo aquilo que a narrativa não consegue. Só isso. E vamos lá. Seu personagem quer carregar um peso
arrastar um peso ao invés de levantar o peso. Será que é tão difícil assim o mestre falar, beleza, você consegue arrastar o dobro do que você consegue carregar? Pronto, olha aí. Qual que é o máximo que ele consegue carregar? 1000. Sei lá, um número, 1000. Não, então ele consegue arrastar 2000. Beleza. Ele vai movimentar metade do que ele movimentaria normalmente e vai carregar o dobro do que ele conseguiria carregar, vai arrastar o dobro. Pronto, resolveria, daria uma resposta. Vocês estão entendendo? Mas assim, a gente observa que quando tem a narrativa emergente, a regra se impõe sobre a narrativa emergente. Por quê? Porque nós estamos jogando regras, nós não estamos jogando o jogo mais. Então, a ideia é tirar esse raciocínio, é tirar essa barreira, é tirar esse caos, né? É deixar o jogo seguir, deixar o jogo fluir. Sabe quando tem um jogo de futebol que o juiz apita demais e o jogo vai ficando truncado? Quer seja melhor ou pior? Pois é. A impressão que eu tenho muitas vezes dentro de um jogo de RPG é isso: as pessoas pegam a regra, se abraçam a ela e não largam dela momento nenhum. Mesmo quando ela se mostra insuficiente, mesmo quando ela se mostra frágil, débil para resolver a situação. As pessoas não improvisam, porque elas têm medo. Porque a regra, o livro de regras, ele dá uma segurança, ele dá um conforto. Então a pessoa quer ter um respaldo, né? Ai meu Deus, o que vão pensar de mim se eu não seguir as regras, né? Aí você se expõe, vamos dizer assim, né? Pô, pra que isso, gente? Vocês estão jogando um jogo. Pra que não se divertir? Eu lembro de eu vejo com meu filho às vezes uns jogos de futebol de antigamente, dos anos 90, né? E alguns jogos, inclusive, maravilhosos. Sabe o que eu já percebi que no futebol de antigamente a gente tinha, e no futebol, antigamente assim, anos 80, anos 90, tinha e hoje em dia não tem mais? O próprio jogo de futebol. Por incrível que pareça. Se vocês pegarem os VTs, né, os videotapes dos anos 80 e dos anos 90, a imagem é ruim, a transmissão é ruim, é tudo assim meio mambembe, ainda mais no mundo hoje que é 4K, 3D, Full HD, inteligência artificial e o escambau. Se vocês pegarem o de antes, vocês vão ver que a qualidade da imagem, ela não corrobora com nada. Mas se vocês observarem que o jogo flui durante 10 minutos sem a bola sair, sem ter uma falta, sabe? Quando você pega dois times bons, duas seleções, dois times bons, que você vê, né, o jogo acontecendo, que você vê os jogadores desenvolvendo seu potencial em campo, que você vê os lances maravilhosos, as jogadas maravilhosas, é aí que você percebe que o futebol de hoje perdeu demais, que o futebol de hoje virou uma apitação em cima de apitação. O futebol de hoje virou um jogar pouca bola, ganhar de 0-0, recuar o time e esperar o jogo acabar. Virou um produto xoxo, sabe? Virou uma coisa sem sal, assim, inodora, incolor, insípida, né? E que não reidrata, então não é água. Falar nisso, bebam água, viu, gente? Faz um bem danado. Então você vai pegando uma sessão de jogo e de repente o mestre começa a dizer, mestre, narrador, o que quer que seja aí que você chame, começa a dizer que a regra não permite, a regra não permite, a regra não permite. Ao invés de ele procurar a solução dentro do mundo de jogo, dentro do jogo acontecendo, ele abre a discussão sobre regras no meio do jogo. E não é assim que você precise ir tão longe, você está obviamente querendo violar uma regra. Não, você quer fazer uma coisa de maneira alternativa. A regra estabeleceu um jeito de fazer uma coisa. Eu estou tentando fazer uma outra coisa, parecida com aquilo, que é inócua dentro do jogo, não desestabiliza nada, não viola nada, não cria atalho para nada ou para quase nada, e não é inverossímil, né? Só que é uma coisa que a regra não previa. A regra vai ter que se adaptar. Só que aí, ao invés
de as pessoas preferirem adaptar as regras ao jogo, elas ficam adaptando o jogo às regras. Então as regras não podem se mexer, o jogo é que tem que caber dentro delas, né? E aí para mim é problemático, porque para mim a imaginação não tem que caber dentro de nada. A narrativa emergente não tem que caber dentro de nada, ela tem que emergir. Não faz sentido você primar por um jogo espontâneo, ativo, propositivo, se esse jogo tem que caber dentro de um ditame de regras extremamente rígido, limitado, superficial e antiquado. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido nenhum. Por que eu digo antiquado? Porque está estabelecido em cima de parâmetros arcaicos, que envelheceram mal, inclusive, né? Quais parâmetros envelheceram mal? Nossa, a gente ainda fala classe e raça dentro do jogo. A gente ainda fala nível de personagem. A gente ainda trata como intercambiáveis termos que são gritantemente, patentemente de fora do jogo jogado. Isso é terrível, terrível, né? A gente estereotipifica muita coisa que deveria ser multifacetada, que deveria ser plural, né? Múltipla mesmo. A gente pega e bota na tendência e pronto. Se uma pessoa te fala que está jogando com um anão, todo mundo já tem na cabeça a imagem de um anão. Porque as regras dizem o que é um anão. Todo mundo já sabe que ele enxerga no escuro. Todo mundo já sabe que ele é bom de encontrar desnível e inclinação em túneis. Todo mundo sabe que ele tem uma barba compridona, assim, ó, né? Talvez o Tyrion do Game of Thrones tenha mudado isso, né? Um anão sem barba. Apesar que ele não é um anão, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Usando um machado ou um martelo de combate, correndo, gritando e bebendo cerveja, alcoólatra, né? Claro, tem que ser alcoólatra, brigão, marrento, barbudo, descabelado, que fala assim, né? Sotaque assim, mais pai e tal, e propondo esse modelo, esse estereótipo de personagem. Ninguém pensa um anão, por exemplo, que seria um fazendeiro das colinas, que tinha todo o cuidado em criar, por exemplo, porcos que são extremamente eficazes para farejar trufas nas cavernas próximas. Ninguém pensa nesse anão. Ninguém pensa. Ninguém cogita esse anão. Ninguém pensa que ele seria interessante. Por quê? Porque ele não tem bônus de nada. Porque pelas regras, ele não é ninguém, vamos dizer assim, né? Então ninguém cogita esse anão. Por quê? Porque as regras, só as regras, cara. Ele não tem bônus de armadura, de escudo, né? Ninguém cogita o anão governante ou, sei lá, autoridade portuária. Ninguém cogita o anão do litoral, você tá entendendo? Cantando aquela música do Legião Urbana, Vento no Litoral. Ninguém cogita esse anão. Por quê? Porque é isso, cara. As regras, são ditames. Você tem já dogmas estabelecidos sobre o que um anão é ou pode vir a ser ou vir a ser. E a ideia do jogo que eu tenho pensado, ela rompe com isso tudo. Ela rompe. Não queira saber tanto do sistema de regras. Quer conhecer as regras? Conheça as regras, tudo bem. Mas não fique buscando nas regras, nas tabelas de encontro aleatório, nas tabelas de tesouro, de níveis, de perigo, de ameaças, de eventos, né? Não fique procurando nas tabelas o motivador do seu jogo. Procure nos personagens. Porque você, enquanto jogador, só tem de fato algum controle sobre seu personagem. Você, enquanto mestre, todo o controle que você tem acerca de tudo só se consubstancia na presença dos personagens. Então, se o seu personagem não faz sentido dentro do jogo, o que você está fazendo, no fim das contas?
O que é isso aí que você está fazendo de fato? É um jogo ainda? O que você está fazendo? Ou você está ali conduzindo alguma espécie de experimento pseudocientífico, quase científico, em torno da aleatoriedade dos resultados de uma tabela tal de 20, 10, 12, 14, sei lá quantas alternativas que você vai rolar aí durante 3, 4, 5 anos de campanha. N vezes corroborando o resultado, concatenando o resultado de uma tabela com outra, com outra e com outra. O que você está fazendo de fato? Qual que é o resultado prático que você obtém disso? Porque se você não está interpretando seu personagem conforme o personagem, se você não está dando os resultados do jogo conforme as ações tentadas, se você não está aplicando repercussões tais que emergem exatamente da interação dos personagens com o mundo fantástico, enfim, se você não está buscando na interação dos personagens com os desafios propostos o desenrolar do seu jogo, que diabo de jogo é esse que você está jogando? O que você está fazendo no fim das contas? Você está fazendo uma reverificação do sistema de regras? Você está provando por A mais B e sem fazer um registro mínimo, concreto do que quer que seja, de quão aderente esse sistema de regras é a ele mesmo, de quão circular é essa lógica circular, de quanto o sistema se serve e se locupleta dele mesmo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se o que você quer saber é o alcance das regras perante elas mesmas. O que você está fazendo se o que você está realmente pautando no fim das contas é a compactação do mundo de jogo e da narrativa emergente dentro das tabelas que o sistema propõe? Que serviço é esse? Para quem que você está fazendo isso? Para você? Eu acho que para você não é. Porque você não entrou para um jogo de RPG para memorizar saldos e resultados de uma tabela. Você entrou para poder propor um desafio e a resolução desse desafio perante a interpretação de personagens dentro de um mundo de fantasia. Então por que a interpretação desses personagens... Opa, ó o violino. Faz um bem danado passar assim, né? E ouvir uma musiquinha. É ou não é? Faz um bem. Eu gosto. Quebra um pouco o raciocínio, quebra ali a cadência da narrativa, mas eu acho que faz bem também. É bom a gente sair um pouco de dentro da gente, né? De vez em quando. E perceber mais o mundo exterior, o lado de fora desse mundo que cerca a gente, né? E a gente muitas vezes não dá a devida atenção, não se permite maravilhar-se com aquilo que está à nossa volta. E esse podcast ele é basicamente um maravilhamento, né, dessa caminhada do RPGista falando de RPG no meio da sociedade, no meio da caminhada ao ar livre, de peito aberto perante um mundo que nem sempre é tão amistoso assim com relação ao RPG. É basicamente uma quebração de regras, né? Breaking on the rules that we get together, né? Pois é, breaking on the rules. A gente segue quebrando as regras, gente, tá? Eu vou continuar no próximo episódio falando de classes de personagem, evolução horizontal. Vou dar os exemplos do ladino, do guerreiro, vou falar de outras classes, tá? Mas por enquanto é isso. O metrozinho chegou junto comigo. Agradeço muito a vocês pela audiência. Para quem tá ouvindo o podcast no dia do lançamento, Feliz Natal. Por favor, inscreva-se no YouTube, procure no YouTube RPGista Palestrinha, tá certo? Vai me ajudar demais a continuar mais pelo YouTube, que vai simplificar a minha vida. E Deus sabe que eu tô precisando sim de alguma simplificação da minha vida. Muito grato a todos vocês, todos e todas. Tem mulher também que escuta o podcast. Se eu não me engano é 6%, o que deve dar umas 6 mulheres. Uma meia dúzia, né? Nós temos aí quase 100 pessoas inscritas. Então agradeço demais a todos e todas, e todes, e tudes, e todo mundo. Valeu mesmo. E Feliz Natal, ótimo finalzinho de ano, e até o próximo episódio.